Então vamos fazer a correção da atividade que foi proposta pela coordenação da Secretaria da Educação, né? Então tá aqui a atividade que foi proposta para essa semana, que está finalizando no dia 30/4, hoje dia 1º é feriado, então na próxima semana teremos novas atividades. Então vamos fazer a correção desta para não acumularmos, tá bom? Então a questão número 1 está pedindo assim: sabemos que o conceito de potenciação é a multiplicação dos fatores iguais, sendo assim, determine o valor de cada potência abaixo. Letra A estava lá, 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência é o 3 multiplicando ele por ele mesmo 4 vezes, tá bom? É muito comum a gente colocar o 12 aqui e achar que é 3 vezes 4, né? Muita aluna está cometendo esse pequeno errinho aqui, viu? Então, não é a base vezes o expoente, mas é a base multiplicando ela por ela mesma o tanto de vezes que aparece aqui. No caso aqui, 4 vezes. Aí, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, fazendo continha, você vai chegar em 81, tá bom? 200 elevado à primeira potência. Lembre-se, todo número elevado a 1 é igual ao número que está na base. Então, 200 elevado a 1, 200. 5 elevado ao cubo. Não é 5 vezes 3, mas o 5 multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes. Então, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, fazendo continha, você vai chegar aí em 125. Letra D. 2 ao cubo. Esse expoente 3 está indicando que a gente está multiplicando o 2, ele por ele mesmo, 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aí está respondido o número 1. Simples, a gente já tinha estudado sobre isso, só para reforçarmos, né? Bom, número 2. Utilizando-se de conceitos da propriedade da potenciação, resolva as seguintes situações abaixo. Aqui tem algumas propriedades da potenciação, viu? Primeiro, nós temos aqui, ó, 5 vezes 5 ao quadrado. Nós temos uma multiplicação de potência de mesma base, tá vendo? O 5 está aqui. Lembrando que quando o número aparece em expoente, ali está 1 sobre ele. Qual a regrinha que nós aprendemos e que rege potenciação? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, 1 mais 2 está dando 3. 5 elevado ao cubo. Não precisa calcular, viu? Deixa assim que está valendo. Quando estiver assim, meus amados, aqui esse tracinho que está indicando uma divisão, né? Está em forma de fração, uma divisão de potências que tem a mesma base. Ambos aqui têm a base 10. Tá? Como é que faz na divisão de potência de mesma base? Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Deduz que aqui tem 1. Tá vendo? Então, 2 menos 1 dá 1. Se você quiser colocar esse 1 aqui, tudo bem. Se não, pode deixar sem 1 que está valendo. Está correto, viu? Falou. O próximo agora, a letra C. Nós temos potência de uma potência, tá vendo? O 2 depois elevado à terceira potência. Conserva a base, que é o 3, tá vendo aí? E multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. 3 elevado à sexta potência. E agora nós temos aí, no caso, a potência de um produto. Veja aqui que nós temos aqui dois números, mas são números diferentes, tá vendo? Então eu não posso aqui conservar nenhum e nem o outro, eu vou ter que repeti-los na frente, porque nós temos o produto, no caso, que é o expoente 2 lá, que está de fora em evidência. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o 2, trazer para cá, e esse 3 aqui você multiplica por isso aqui que está fora, tá vendo? E faz, ó, 3 vezes 2, 6. O sinalzinho de vezes, tá um pontinho no meio aqui. Aí traz o 3 para cá. Como não tem nada, aqui tem 1. 1 vezes 2, 2. E agora, professor, eu posso fazer a operação como eu fiz aqui em cima? Não. Por quê? Porque as bases são diferentes. E a resposta é aceita do jeito que está aí. Tá bom? Perfeito. Então, isso aqui fica como resposta para a gente. Já satisfaz. Continuando ainda com a atividade proposta pela coordenação, a questão número 3 ela foi anulada, viu, gente? É porque houve um erro lá no site. E eu não entendo, deduz que poderia ser raiz quadrada e 16 mais 2, mas como não temos certeza, a gente está anulando essa questão, tá bom? O número 4 está dizendo assim, calcule usando a decomposição em fatores primos. Aqui nós temos uma raiz quadrada de 400. Lembra você que agora no 8º ano eu ainda não trabalhei isso aqui com vocês, radiciação, tá? Estou fazendo a correção dessa atividade, mas na próxima aula o professor vai trabalhar em detalhes. Tá bom? Eu sei que no 6º ano, no 7º, vocês já viram alguma coisa sobre radiciação, principalmente a raiz quadrada de 25.
É 5, porque 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, essas raízes mais simples, né? Porque eu creio que você já sabe de cor, né? Raiz quadrada de 49 é 7. Por que 7? Porque 7 vezes 7 é 49. Porque, gente, a radiciação, as raízes aqui, ela é uma operação inversa da potenciação. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que estar afinado em potência. Tá bom? Você que ainda não entendeu potência, tem que retomar os estudos lá para poder entender isso aqui. Porque é a operação inversa, a gente diz. Como a subtração é a operação inversa da adição, a divisão é a operação inversa da multiplicação, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Viu? Lembrando que esse símbolo aqui que a gente vai trabalhar, pode trabalhar raiz quadrada, pode aparecer vários números, pode aparecer um 3 aqui, pode aparecer um 4, pode aparecer um 5, que a gente diz raiz cúbica, raiz quarta, que vai sendo a operação inversa daquele número na potência. Quando não aparece nada aqui, nós deduzimos que aqui tem um número 2, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Então, raiz quadrada de 400 está aparecendo aqui 20 como resposta. Por que 20? Porque 20 vezes 20 vai dar 400. Só que o coordenador pediu para a gente fazer a decomposição em fatores primos. O que é decompor em fatores primos? A gente tem que conhecer quem são os números primos, né? Números primos dentro da linguagem matemática é aquele número que só divide ele por ele mesmo ou ele pelo número 1, tá bom? Então, quem são os números primos mais conhecidos? Primeiro é o 2, que é par, é o único que é par. Depois vem o 3. Depois vem o 5. Depois vem o 7. Depois vem o 11. E aí vai para o mais infinito, viu, gente? Por que o 2 é primo, professor? Porque o 2 só divide ele por ele mesmo, ele pelo 1. 2 por 2 que dá 1 e 2 por 1 que dá 2, tá? O 3, por que ele é primo? Porque o 3 só consigo dividir 3 por 3 para dar como resultado o número natural. 3 por 3 dá 1 e 3 por 1 dá 3. Por que o 4 não é primo? Porque eu consigo dividir 4 por 2, tá bom? O 5, eu consigo dividir só 5 por 5 ou 5 por 1. Aí viria o 6. Por que o 6 não é primo? Porque eu consigo dividir 6 por 2 e consigo também dividir 6 por 3. Além dele por ele mesmo, ele por 1. Aí vem o 7. 7 eu só consigo dividir 7 por 7 ou 7 por 1, é primo. O 8, por que não é primo? Porque eu consigo dividir 8 por 2 e também 8 por 4, tá bom? Além dele por ele mesmo. Aí vem o 9, que não aparece aqui. Por que o 9 não é primo? Porque eu consigo dividir 9 por 3, tá bom? Além de 9 por 9, 9 por 1, eu consigo dividir 9 por 3. Então, preste atenção, o único número primo que é par é só o número 2. Os demais são ímpares, mas nem todo ímpar é primo, viu, gente? Só aquele número que a gente só consegue dividir ele por ele mesmo ou ele pelo número 1. Então, o que é fazer a decomposição em fatores primos? A gente vai pegar esse numeral aqui, vou colocar o 400 aqui, tá vendo? Vou fazer assim, gente, ó, para ver se fica melhor. Calma aqui. Opa, demorando um pouco aí. Tá, dobrei aqui um pouco para melhorar. Então, vamos lá. 400, a gente faz esse traço aqui e começa usando o primeiro número primo para ver. 400 dá para dividir por 2? Dá, não dá? Todo mundo termina em 0 e divisível por 2. 400 por 2 dá 200. 200 ainda divide por 2, que dá 100. Por 2, que ainda dá 50. Por 2, que dá 25. Aí 25 não se divide mais por 2. Será que divide por 3? O número para dividir por 3, ele tem que ser, a soma desses algoritmos tem que ser divisível por 3. Ó. 5 e 2, 7. 7 não divide por 3, então não é divisível por 3. Agora a gente vai para o 5. 25 por 5, que dá 5. E 5 por 5, que dá 1. Aí nós decompomos em fatores primos. Como se trata de raiz quadrada, aí a gente vai agrupar de 2 em 2. Fazer assim, ó. Agrupando esses caras aqui assim, ó. Deixa eu fazer uma maneira melhor. Nós temos ali, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5. É a decomposição. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 vezes 5 dá 80. 80 vezes 5, 400. É a decomposição. Então, a gente vai agrupar de 2 em 2 aqui, ó. Então, é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes
5 ao quadrado. Aí da decomposição, você corta isso aqui e vai multiplicando. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Por isso que nós encontramos o 20 ali. Geralmente, quando eu estou em sala de aula que eu estou acelerando, eu faço assim, já faz os grupinhos aqui, os casalzinhos. Se isso aqui formou casal, é porque existe uma raiz quadrada exata. Se ficar alguém solteiro aqui sozinho, não existe a raiz quadrada daquele número. No caso, decompomos em fatores primos, que foi isso aqui que fizemos, para provar que é 20 a raiz quadrada de 400. Esse recurso é muito usado na decomposição quando você vai calcular a raiz quadrada de um número muito alto, 1.600, 4.000, ou qual outro, para ver se ele tem uma raiz quadrada exata. Se a gente conseguir decompor em fatores primos e eles formarem pares aqui, então existe uma raiz quadrada exata daquele número. Vamos para a letra B aqui, a última. Raiz quadrada de 729, o professor já colocou o resultado, é 27, porque 27 vezes 27 dá 729. Vamos decompor aqui em fatores primos, vamos ver? 729 e vamos fatorar assim, ó. 729, a gente sempre começa por esse primeiro cara aqui, ó. Ele é um número ímpar, tá? Porque ele termina com 9, então ele não divide por 2, porque só divide por 2 números que são pares. Vamos tentar o 3. Para ser divisível por 3, a soma desses algarismos aqui tem que estar lá na tabuada do 3, ó. 7, 2, 9, 9, 9, 18. 18 está na tabuada do 3? Tá, não tá? 3 vezes 6, 18. Então, ele é divisível por 3. Vamos ver aqui, então. Eu já posso colocar o 3 aqui, com certeza que ele vai ser divisível. Fazer a continha aqui. 729 dividindo por 3. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Desce o 2 e faz 12. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12 para 12, 0. Desce o 9. E 9 por 3 está dando 3. 3 vezes 3, 9 para 9, 0. Então está dando aqui 243. 243 ainda é divisível por 3? Vamos ver que está na tabuada do 3 essa soma aqui, né? 4 e 2, 6. 6 e 3, 9. É divisível por 3 também. Será quanto é que dá? Vamos fazer continha aqui ainda. 243 dividido por 3. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. Para 24, 0. Desce o 3. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 3, 0. Está dando aqui 81. 81 é divisível por 3? Vamos ver. 8 mais 1, 9. Então é. Coloco o 3 aqui. Quanto é que 81 divisível por 3, dividindo por 3, ou melhor? Vamos fazer a operação. 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 8, 2. Traz o 1. 21 por 3 dá 7. Então, está dando aqui 27. Tá bom? 27 é divisível por 3, aqui todo mundo já sabe, né? Que dá 3. 27 por 3 dá 9. Que 3 vezes 9 é 27. E 9 por 3 dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 por 3 que está dando 1. Se formou pares aqui, gente, é porque existe uma raiz quadrada, ou melhor, o 3 aqui, viu, gente? Perdão. Se formou pares aqui com o mesmo algarismo, é porque existe uma raiz quadrada daquele número. Tá vendo? Então, na decomposição de 729, nós estamos encontrando isso aqui, né? 3, grupinho de 2, 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Estou acelerando porque nossa aula está ficando longa, né? Desculpe aí o aceleramento aqui. Vezes 3 ao quadrado. Tá bom? Aí você pode cortar esse expoente aqui, só multiplicar quem está aqui na base. 3 vezes 3, 9 vezes 3, o 27 que está aparecendo ali. E assim nós decompomos em fatores primos para encontrar a raiz quadrada exata desses dois caras aqui, que são enormes, né? Que ninguém tem obrigação de saber isso aqui de cor. Até o 100, gente, eu acho que a gente tem que saber, né? Quanto é a raiz quadrada de 25, de 36, de 49, de 64, que é 8, de 81, que é 9, de 100, que é 10. Mas aqui ninguém tem obrigação, não. O método mesmo que os matemáticos usam é fazer isso aqui, decompor em fatores primos. E na próxima aula o professor vai estar explicando melhor para você, tá bom?